dedicado ao campo e a gente do campo. Sua aparência pessoal nos divertia. Suas faces pálidas e suas roupas ficavam totalmente deslocadas nas cercanias de nossa vila, caminhando vagarosamente para evitar que a neve entrasse em seus sapatos bem engraxados. Eram uma presença estrangeira entre nós. Embora se mostrassem curiosos e entusiasmados com o seu ambiente, com o seu novo ambiente, não conseguiam esconder sua ignorância das coisas do campo. Os moradores da vila riam de seu compartimento citadino. E dentro de uns poucos dias, os estranhos haviam se tornado o alvo de muitas histórias engraçadas. O nome do nosso chefe dos 1000 era Zeitlin, o camarada Zeitlin, para ser preciso. Só o conhecíamos por esse nome, embora ele tenha permanecido em nossa vila por alguns meses. O camarada Zeitlin era para nós mais a encarnação do regime que representava do que uma pessoa. Chegamos a saber que ele havia vindo de Kiev e que havia sido membro do Partido Comunista já antes da Revolução. Embora nenhum de nós soubesse qual fora a sua ocupação anterior, era óbvio que ele conhecia pouco da vida no campo. Ninguém, tampouco, foi capaz de determinar ao certo qual era a sua nacionalidade. Ele falava um pouco de ucraniano, mas certamente não era um nativo. O camarada Zeitlin era um tanto baixo, com uma cabeça enorme montada sobre seus ombros estreitos. Nunca o vimos sorrir. Sempre parecia preocupado com algum problema. Raramente falava e, quando o fazia, ocupava-se apenas de assuntos oficiais, usando uma linguagem composta de slogans partidários e frases surradas. Só raramente cumprimentava um morador da vila e, então, o fazia de maneira desrespeitosa. Todos os representantes do Partido Comunista, todos os representantes do partido e do governo que vinham à nossa vila andavam com algum tipo de arma, normalmente portada com discrição. Mas o camarada Zeitlin provavelmente não se sentia seguro de sua popularidade na nossa vila, porque ele sempre exibia de modo proeminente um revólver atado à sua pessoa. Assumiu autoridade sem demora. No dia de sua chegada, começou a ir de casa em casa. Muitas histórias se originaram dessas visitas. Uma anedota a respeito de Zeitlin era especialmente popular. Dizia-se que durante uma visita sua ao estábulo de um fazendeiro, uma égua casualmente cutucou o seu rosto com o rabo, depositando um pouco de estrume em cima dele. Ah! Rosnou ele, enraivecido. Essa maldita vaca! E chutou o casco da égua. A égua respondeu à altura e o fazendeiro teve de ajudar o atarantado camarada Zeitlin a se pôr de pé. O golpe da égua não o impediu de prosseguir a sua inspeção. No cercado do gado, ele corrigiu seu erro. Talvez para convencer o fazendeiro de que ele ainda não tinha medo dos animais, ele se aproximou de um bezerro. Que belo potro! Exclamou. O fazendeiro era um homem polido e hesitou em corrigir o seu visitante depois do primeiro erro, mas, depois do segundo, observou gentilmente. Este não é um potro, é um bezerro, cria de uma vaca. O potro é a cria de uma égua. Potro ou bezerro, retrucou o camarada Zeitlin, não importa. A revolução proletária mundial não vai ser prejudicada por causa disso. A última frase era a sua expressão favorita, embora naquela época os moradores da vila não entendessem o seu significado. Mas nos divertia muito o fato de que um representante do partido e do governo não conhecesse a diferença entre cavalos e vacas e suas crias. Contudo, o camarada Zeitlin, de fato, conhecia o seu trabalho. Também conhecia as instruções do partido sobre como ele deveria ser executado.
Enquanto as histórias do camarada Zeitlin forneciam aos moradores entretenimento e diversão, o centro da vila fervilhava de atividade. Mensageiros convocaram para o centro da vila moradores especialmente designados, e com isso nos deixaram cheios de curiosidade e medo. Outras pessoas estranhas, com frequências oficiais do exército de alta patente, apareciam na vila, quase diariamente. Era frequente vermos o chefe dos mil inspecionando casas acompanhados de funcionários da vila e de estranhos. Um dia, uma equipe de operários da telefonia chegou e rapidamente instalou uma linha telefônica entre a nossa vila e o centro do condado. Só uns poucos moradores sabiam o que era uma linha telefônica, mas até mesmo eles provavelmente não teriam sido capazes de adivinhar a verdadeira razão pela qual a telefonia foi trazida à nossa vila. Os funcionários não deixaram de apontá-la como um símbolo do grande progresso que a vila estava fazendo sob o regime comunista. Capítulo 2. Presos. Os líderes locais são substituídos por burocratas soviéticos. Não tivemos de esperar muito tempo para que se revelasse a estratégia do camarada Zeitlin. O primeiro incidente ocorreu muito cedo, numa fria manhã de janeiro, em 1930, enquanto ainda dormia a gente de nossa vila. 15 moradores foram presos e alguém disse que os chequistas haviam chegado à vila à meia-noite e, com a cooperação dos funcionários da vila, haviam forçado seus prisioneiros a entrarem em sua van e desapareceram antes que os moradores acordassem. Os moradores mais proeminentes estavam entre os presos. Um instrutor escolar que vinha trabalhando na nossa vila desde os tempos pré-revolucionários, os secretários do soviete da vila, uma figura influente e popular que prestava aconselhamento em gestões legais, e um dono de loja. As pessoas restantes eram fazendeiros, comuns de boa reputação. Nenhum de nós sabia por que crime haviam sido presos, nem onde haviam sido levados. Isso foi assustador. A nossa liderança oficial havia sido levada embora em uma noite. Os fazendeiros, analfabetos e ignorantes em sua maioria, ficaram assim muito mais indefesos. Foi quase imediato o despejo das famílias dos fazendeiros presos. Testemunhei o que aconteceu a uma dessas famílias. Vivíamos não muito longe de um dos presos, Timós Zaporest, a quem nós, as crianças, chamávamos de tio Timós. Por volta do meio-dia, um grupo de funcionários da vila chegou em sua casa. O funcionário encarregado, confrontando-se com a mulher do tio Times, anunciou que, com a prisão do seu marido como inimigo do povo, entre aspas, todas as suas posses deveriam ser confiscadas imediatamente e declaradas propriedade do Estado. A mulher, confusa e aborrecida, tentou discutir com os funcionários. Perguntou-lhes que ato de traição o seu marido havia cometido contra o povo para que ele devesse ser proclamado seu inimigo. Mas os funcionários não estavam com disposição para discutir essa questão. A ordem de deixar a casa foi repetida. Também lhe disseram que ela só poderia retirar da casa os seus próprios pertences pessoais e os dos seus filhos, tais como o vestuário. Tudo mais tinha de ser deixado para trás. A essa altura, ela se deu conta de que os funcionários estavam falando muito a sério. Com lágrimas nos olhos, pediu-lhes que a deixasse ficar na casa ao menos mais uma noite, para que ela pudesse fazer a coleta de suas coisas. Mas ela implorou em vão. A ordem foi repetida uma vez mais. Então, ela desmaiou e caiu no chão. Seus filhos começaram a chorar. O encarregado ordenou que ela fosse carregada e levada para o trenó que estava parado de prontidão na frente da casa. Ela voltou a si naquele momento e, entre soluços, disse aos funcionários que não tinha nenhum lugar para onde ir. Aquela havia sido a sua casa por muitos anos.
Ela, junto com o seu marido e os seus filhos, haviam construído a casa. Nem as lágrimas, nem as súplicas foram de valia alguma. Os funcionários apenas a instaram a apressar-se. O encarregado a tomou pelos ombros. Aos berros, ela se separou dele. O encarregado ordenou a sua remoção física da casa. Quando eles a agarraram, ela se engalfinhou com eles e puxou-lhes pelo cabelo. Por fim, ela foi arrastada para fora da casa e retirada num trenó. Enquanto 2 homens a seguravam, as crianças foram trazidas para fora. Alguns dos seus pertences foram jogados no trenó e ele partiu. Ainda contido pelos 2 funcionários, a mulher do tio Times e seus filhos, chorando e gritando, desapareceram na neblina invernal. Depois, descobrimos que eles foram levados à estação de trem e conduzidos para um trem cargueiro especial com direção ao norte. O mesmo destino também se abateu sobre todas as famílias dos outros homens presos. Nunca mais ouvimos nada sobre eles. Uns poucos dias após a prisão daqueles 15 moradores da vila e o despejo das suas famílias, fomos convocados por um mensageiro para uma reunião. Ocorreu na antiga casa daquele mesmo Times Zoporest. É difícil a pronúncia, hein? O interior da casa já havia sido completamente modificado. As paredes interiores haviam sido removidas, e o que havia sido uma casa de 3 quartos havia se convertido numa espécie de salão, mobiliado com bancos toscos. Agora tornava-se claro para todos nós que Times havia sido vítima da sua própria casa. Os funcionários o haviam prendido porque precisava de uma construção espaçosa. Nesta reunião, disseram-nos que uma nova administração estava prestes a ser estabelecida na nossa vila. No começo, isso não despertou em nós nenhuma suspeita. A nossa vila simplesmente teria de ser dividida em unidades e subunidades chamadas de centenas, dezenas e grupo de 5. Eu era apenas um jovem à época e certamente não me preocupava com as consequências desta divisão. Porém, depois me dei conta do quanto aquele novo sistema de administração baseado em corte à sua própria garganta, entre aspas, era uma armadilha da qual não se podia escapar. Por meio dessas divisões e subdivisões, o chefe dos 1000, com o seu grupo de funcionários do partido, conseguiu estabelecer um controle inconteste dos moradores da vila. Além disso, ele era capaz de detectar e destruir qualquer oposição à política do partido. E desta forma, proceder à rápida coletivização da vila inteira. A nossa vila era composta de 800 famílias e 4.000 habitantes. Foi dividida em 8 centenas, 80 dezenas e 160 grupos de 5, ou um total de 248 unidades. Visto que cada unidade tinha um indivíduo encarregado destinado a ela pelo soviete da vila, a nossa vila tinha 248 funcionários ou encarregados em subdivisões. Além disso, um propagandista especial era destinado a cada centena e um agitador a cada dezena e a cada grupo de 5. Isso duplicava o número de funcionários até o número de 496. Ademais, uma assim chamada Comissão de Aprovisionamento do Pão era nomeada para cada centena. Essas comissões foram estabelecidas em todas as vilas da Ucrânia. De início, havia uma comissão para a vila inteira. Agora, no começo da coletivização, tal comissão ficava ligada a cada subunidade da vila, como, por exemplo, a cada centena. Controladas pelo Partido Comunista, essas comissões e brigadas eram organizadas com o único propósito de assegurar a coleta das cotas de grão. Posteriormente, quando foi anunciada a coletivização total e a política de liquidação dos Kurkos como classe social, essas comissões se tornaram a principal força
por trás da organização das fazendas coletivas e da expropriação dos curcos. Com efeito, tornaram-se o governo arbitrário do campo. Essa nova comissão do pão consistia em 10 ou mais membros, aumentando o número dos funcionários de subdivisões da vila de 80 a 576. Por fim, havia 3 viconasti permanente, representantes de milícias nomeados na localidade para cada centena, ou 24 ao todo. Os viconasti permanentes eram funcionários importantes porque desempenhavam, na verdade, a função da milícia local, a polícia soviética. Eles podiam efetuar prisões sem qualquer formalidades legais. Isso perfazia 600 funcionários nas subdivisões ou 75 funcionários para cada centena, imagine. Assim, cada unidade composta de uma centena de famílias era controlada por 75 pessoas. Esse número poderia ser elevado se fosse incluído os 35 membros do soviete da vila e os 17 funcionários do Koloshop. Na verdade, havia 652 funcionários ativos para a vila inteira. Em outras palavras, havia um funcionário para cada 6 moradores da vila. A maioria dos homens nomeados para essas posições nas subdivisões eram selecionados dentre os fazendeiros comuns, e como tais, eles se viram numa situação precária. Não havia nada que odiassem tanto quanto o trabalho coletivo na fazenda, e, no entanto, tornavam-se instrumento de sua implementação. Eram nomeados para o exercício de tarefas da mesma maneira que são os soldados. Não havia escolha senão a de fazer o que lhes era ordenado. Os indivíduos com alguma função nessas organizações ou instruções eram considerados funcionários, fossem ou não empregados do governo. O título de funcionário, entre aspas, significava muito, pois assegurava um poder quase ilimitado para aqueles que o portassem. Na verdade, um representante de uma organização ou órgão administrativo recebia direitos ilimitados de comandar e de exigir. Assim, qualquer coisa que possuísse a mais ligeira aparência de uma posição como a de funcionário, tornava-se uma fonte de horror para o morador comum, ao passo que a sua obtenção dava a essa mesma pessoa uma vantagem tremenda. Um fazendeiro comum tornava-se um funcionário assim que fosse destinado a uma comissão, comitê ou algum tipo de brigada ou grupo estabelecidos para um propósito oficial. De acordo com a concepção comunista, ser um funcionário soviético era uma honra. A recusa em aceitar esta honra significaria deslealdade ao regime soviético, um crime intolerável. Qualquer um que se recusasse a aceitar uma nomeação oficial ou que se opusesse às atividades de um funcionário incorria numa penalidade severa como suspeito de ser um inimigo do povo. Esta política havia sido conduzida com tamanha rigidez que poucos ousavam recusar sua nomeação ou demonstrar oposição. Para poder exigir o cumprimento de certas obrigações devidas ao Estado, por parte daquelas pessoas de que estava encarregado, um funcionário deveria satisfazê-las ele mesmo e dar o exemplo. Deixar de fazê-lo conduziria a uma acusação de recusa a obedecer ao partido e ao governo, visto que a tarefa desses funcionários consistia em coletivizar e coletar os bens alimentícios. Eles tinham, assim, de coletivizar a si mesmo e entregar as suas cotas. Anteriormente, houvera uma autoridade na vila, o soviete da vila, eleito numa Assembleia Geral da vila, que escolhia o comitê executivo com o seu presidente e secretário. Naquela época, organizações políticas como o Partido Comunista e o Komsomol ainda não desempenhavam um papel importante dentro do sistema administrativo da vila.
pois a condição de membro nessas organizações era uma raridade na nossa vila. Contudo, este tipo de autogestão foi abolido com o começo da coletivização total. Tanto a Assembleia Geral da Vila quanto o Soviete perderam o seu poder para o Partido Comunista, cujo número de membros estava em rápido crescimento entre os moradores da nossa vila. A organização do Partido Comunista, à medida que substituía o soviete da vila em todas as funções que requeriam a sua iniciativa, assenhorou-se da vila, ditando a sua vontade à Assembleia Geral da Vila. Como consequência, a Assembleia Geral se tornou um simples joguete do Partido Comunista. O mesmo se passou com o soviete da vila. Somente os membros do partido ou Komsomol, ou pessoas de lealdade inquestionável ao partido e ao governo, podiam ser eleitas ou nomeadas para os seus cargos executivos. Por volta da época em que chegou o chefe dos 1000, introduziram-se duas instituições em nossa vila: a Seção Especial e a Inspetoria dos Trabalhadores e Camponeses. Ambos se tornaram horrores em nossas vidas. A Seção Especial era um ramo da GPU, ou seja, a Polícia Secreta. Oficialmente, a Seção Especial era representada por um único homem que ocupava um escritório no prédio do Soviete da Vila e sempre se vestia com o uniforme completo da GPU. O trabalho de recrutamento que ocorria atrás de suas portas e a identidade dos seus agentes secretos permaneceram um mistério. Contudo, acredita-se geralmente que um agente era implantado em cada centena para informar a GPU das atividades de cada morador da vila, naquela centena em particular. A Inspetoria dos Trabalhadores e Camponeses era um ramo local do comissariado do mesmo nome. Hoje é conhecida como as práticas das agências governamentais e a lealdade e eficiência dos funcionários. Como o decreto de coletivização total, o partido e o governo delegaram ao comissariado o controle do cumprimento das polícias, o cumprimento dessa polícia. A Inspetoria dos Trabalhadores e Camponeses também era representada em nossa vila por um homem. Ele era um forasteiro, é claro. Uma comissão de 5 pessoas da localidade foi nomeada para lhe fornecer assistência. Ele também mantinha os seus próprios agentes secretos, que espionavam os funcionários locais. Quando encontrava discrepâncias, ele assumia o papel tanto de árbitro quanto de juiz. Suas decisões eram irrecorríveis. Para implementar a política de coletivização, o partido e o governo mobilizaram todas as suas forças centrais e locais, a saber, toda a máquina de propaganda do partido. As Forças Armadas, as Forças Policiais Secreta e Civil e, na verdade, todas as instituições e organizações. Organizações políticas como o Komsomol, os pioneiros e os Komenzans eram as mais ativas e efetivas que estavam nas mãos dos comunistas locais. Komsomol é um acrônimo de Liga dos Jovens Comunistas, estabelecida em 1918. Jovens com idade entre 14 e 26 anos podem ser membros dessa organização, que é vista como o futuro do Partido Comunista. E assim, a ela é concedido o segundo posto na hierarquia política soviética. Dirigido pelos comunistas, esses jovens se mostraram os mais vigorosos e efetivos na nossa vila. As suas personalidades e posições só ficavam abaixo das dos próprios comunistas. O líder da organização do Komsomol era um candidato a uma posição no partido, enviado à vila pelo centro do condado. Os pioneiros eram uma organização política para crianças de escola, cujas idades iam de 8 a 14. Os membros dessas organizações de crianças serviam na dupla qualidade de mensageiros agentes. O notório caso de
Pavlik Morozov serve como exemplo de como o Partido Comunista e o governo usavam as crianças no seu esquema. Filho de um fazendeiro pobre, Pavlik habitava numa vila na Sibéria, em algum lugar além dos Urais. Este escolar de 14 anos se tornou, da noite para o dia, o indivíduo mais festejado da União Soviética por ter denunciado o seu pai e algum dos seus vizinhos por esconderem comida do Estado. Vejam vocês. Os acusados e o seu pai foram presos e desapareceram sem deixar nenhum traço. Pavlik foi morto pelos moradores enraivecidos de sua vila, incluindo seu tio. Toda a máquina de propaganda soviética o louvava. Ele se tornou um herói nacional. Seu nome foi dado a um grande número de vilas, organizações, ruas e unidades militares, e a sua história ocupava uma posição de destaque em enciclopédias e dicionários. Assim, o partido encorajava as crianças, especialmente as que pertenciam à organização dos pioneiros, a espionar os pais e a denunciá-los, e, aliás, qualquer outra pessoa que desafiasse o partido. Tal denúncia era considerada um feito heróico, a melhor expressão do patriotismo soviético. Comens era um acrônimo para Comitê, Nezamovsk, Celia, ucraniano. Gente, perdoa a pronúncia, tá bom? Que seria o Comitê dos Camponeses Pobres. Tais comitês, estabelecidos na Rússia pela primeira vez no verão de 1918, pela organização partidária local a partir de trabalhadores agrícolas e fazendeiros pobres, e lá eram conhecidos pelo acrônimo russo de Kombed, na Ucrânia. Por outro lado, esses comitês, os Komenans, foram criados em 1920, quando os comunistas invadiram a Ucrânia pela terceira vez. Enquanto na Rússia, os Kombeds foram logo